Hello everyone, aqui é a Teacher Marcela com mais uma aula de inglês aqui pra vocês, tá bom? A aula de hoje tá muito bacana e a gente vai estar falando de quando usar o do ou o does. Vamos lá, vamos começar, nada de enrolação, vai aproveitando e deixando seu like aí enquanto eu vou passando aqui os slides para ajudar na divulgação do canal da Teacher e também se inscrevendo para não perder nenhum vídeo, tá bom? Ativa o sininho aí porque a gente tá com várias novidades aqui, vários vídeos novos todas as semanas, tá bom? Vamos lá! Do ou does são verbos auxiliares do presente do indicativo, ou seja, você vai usar ele para auxiliar, ele é um verbo auxiliar, ele auxilia o significado de um verbo principal, tá bom? No presente, ok? Eu vou mostrar aqui pra vocês o que é um verbo principal para quem não sabe. E ele vem no início da frase, quer dizer, são usados para criar perguntas no presente, tá? Do you have a car? O verbo principal aqui é o verbo have, tá bom? E por causa do do, eu sei que esse verbo have está no presente, é tem e não tinha ou terá, por causa do do. E aqui na segunda frase, na primeira frase, né, do you have a car, você tem um carro, você tem um carro. Tem, não tinha, por causa do do, ele auxilia, ele não tem nenhum significado nessa frase. Ele auxilia o verbo principal a ter significado no presente. Na segunda frase, does she work here? É o verbo work, que é o verbo principal, que é o verbo trabalhar. Então, ela trabalha aqui? É uma pergunta. Como é que eu sei que ela trabalha aqui ou não trabalhou ou trabalhará? Porque o verbo do ou does, eles são auxiliares do presente, ok? E como eu falei, eles virão no início da frase quando vocês quiserem criar perguntas. Agora, quando é que a gente vai usar o do e quando é que a gente vai usar o does? Que isso é muito importante, tá bom? E os alunos acabam confundindo, o que é super normal, mas você vai praticando, até chegar uma hora que você não erra e não confunde mais. Até a própria americana confunde, então nem se preocupa se você errar, tá bom? Do você vai usar para I, you, we and they. Eu, você, nós e eles, tá? Vai depender do sujeito, você tem que se ligar no sujeito. I, you, we, they, você vai usar o do. Does você vai usar com os sujeitos he, she, it, ok? Ele, ela e ele ou ela para objetos e animais. Se não assistiu ainda os vídeos de pronomes, dá uma assistida, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para que vocês possam estudar um pouquinho mais os pronomes para quem tiver dúvida. Do e does, como eu falei pra vocês, vão vir no começo da frase. Depois vai vir o sujeito, né? Vai depender, se for do, você vai usar um desses daqui. O verbo principal que eu falei pra vocês, tá bom? Have, study, trabalhar, estudar, limpar, um verbo principal. E o complemento da frase, tá bom? Então aqui eu trouxe alguns exemplos pra gente. Eu trouxe primeiro com do, depois a gente vai ver com does. Do you, subject, eu peguei o you, você. Tá? O do não tem significado, ele auxilia o verbo principal. O verbo principal aqui é o verbo watch, tá bom? Que é o verbo assistir. Então, você tem o do, eu sei que é assistir. Você assiste La Casa de Papel. Do you watch La Casa de Papel? Muita gente diz que eu pareço com a Alba Flores, né? Que é a Nairobi. Do you watch La Casa de Papel? Do they play soccer? Eles jogam futebol, tá? Por isso que você não pode traduzir esse do aqui. Fica estranho se você for traduzir, porque não precisa, ele auxilia o significado do verbo principal, ok? Eles jogam soccer, futebol. Does she, does, agora a gente tá usando o does e eu tô usando o sujeito, ó, she. Does she like, o verbo é gostar, to read books. Ela gosta, e aí o meu complemento foi to read books. Ela gosta de ler livros. Does she like to read books? Ela gosta de ler livros. Does he travel every year? Travel é o verbo viajar. Como o does é o auxiliar do presente, não vai ficar viajou nem viajará, vai ser viaja. Ele viaja todo ano. Does he travel every year? Tá bom? Então, essa é a estrutura. E se você quer memorizar a estrutura, minha recomendação é que você crie perguntas usando este modelo aqui. Tá bom? Do, does, sujeito, verbo e complemento. Tá bom? Qualquer coisa, tira uma foto aí da tela
para você praticar e criar suas próprias perguntas. Agora a gente vai ver aqui o don't e o doesn't, ok? Como vocês, se o do a gente usa para I, you, we, they, don't, claro que a gente vai usar para os mesmos sujeitos. E o doesn't também, tá bom? Vai ser he, she ou it, mas agora a gente tá vendo aqui na negativa, tá? E a gente vai estar olhando especialmente aqui para quando a gente for usar o don't ou doesn't para fazer pergunta, porque você também pode fazer pergunta com o don't ou doesn't, não somente para negar, tá? Só que quando você faz uma pergunta com don't ou doesn't, que também vem no começo da frase, você está simplesmente confirmando alguma coisa, tá? Don't you watch La Casa de Papel? Que seria a mesma coisa, né? Você não assiste La Casa de Papel? A pessoa vai confirmar se ela assiste ou não. A única diferença é que é uma pergunta, só que é uma pergunta na negativa, tá? Don't they play soccer? Eles não jogam futebol? Você está confirmando. A pessoa vai dizer que sim ou não. Yes, they do or no, they don't, ok? Doesn't she like to read books? Ela não gosta de ler livros? É uma pergunta confirmando, uma pergunta negativa confirmando. Doesn't he travel every year? Ele não viaja todo ano, entendeu? Você está confirmando uma informação. Bem facinho, mesma estrutura também, a única coisa que muda é que você não vai falar o do ou doesn't. Você vai falar don't e doesn't, quando você quiser confirmar, ok? Don't e doesn't agora em frases negativas e claro, a gente está falando do presente, ok? Quando você faz pergunta com o do ou does ou don't ou doesn't, pergunta vai vir no começo da frase, antes do sujeito. Quando você vai negar, ele vai vir depois do sujeito, depois de I, you, he, she, it, we, you and they. Tá tudo aqui, tá bom? Então, exemplos. You don't watch Friends. Você não, olha, o sujeito aqui é you. Você não assiste Friends, tá? O don't, ele também vai estar auxiliando o verbo principal a dar o significado de que está no presente. Porque se eu colocasse aqui didn't, seria você não assistiu. Eu coloquei no passado, mas o don't é presente, ok? You don't watch Friends. Você não assiste Friends. My parents don't like ice cream. Meus pais não gostam de ice cream, de sorvete. E cuidado aqui com a palavra parents, não significa parentes, é um falso amigo. Parents é pais, ok? Minha mãe e meu papai. She doesn't study English. Ela não estuda inglês. My brother doesn't speak Spanish. Meu irmão não fala espanhol, ok? She e he, my brother é he, por isso que eu vou estar usando o doesn't, ok? Mesma coisa, o don't, I, you, we and they. E o doesn't, he, she, it, ok? Próximo slides. No geral, pra gente aqui fechar a ideia, o do vai ser para I, you, we and they, ok? E o does, he, she, it. Então, a estrutura para fazer pergunta, a pergunta de sim ou não. Você trabalha aqui? Sim ou não? Do you work here? Yes or no? Do you study English? Yes or no? Você vai usar essa estrutura. Do ou does, sujeito. Você vai usar do ou does dependendo do sujeito. Depois o verbo principal. Depois o resto da frase, complemento, tá? Então, do you work? Você trabalha? Yes or no. Do you study? Yes ou no. Does she play guitar? Yes ou no. Does she cook? Ela cozinha? Yes ou no. Pronto, formei perguntas, coisa mais fácil do mundo, tá bom? Isso aqui é para perguntas sim ou não. Se você pode responder sim ou não, você já respondeu, ok? Agora a gente vai ver perguntas usando what and where, WH questions. Quando tiver essas perguntas que é what, where, when, why, which, who, ok? Essas perguntas, você vai trazer o WH question primeiro e depois vai vir o do ou does. Aquela mesma estruturazinha, ó, que a gente viu, tá vendo? Do ou does, sujeito, verbo, complemento. Só que antes vai vir o WH question, ok? Então, what do you do? O que você faz? O que você faz? Lembra que esse do aqui, ele está auxiliando o segundo do. Ele não tem significado, ele auxilia
o significado do verbo fazer, ok? Então, o que você faz. Where do you live? Onde você mora. Tá vendo? O do colocou o verbo live no presente. Se eu mudasse o verbo do, esse auxiliar aqui, para o did, que é o auxiliar do passado, eu mudaria totalmente o sentido da frase. Seria onde você morou, se fosse did. Mas aqui a gente tem o do, que auxilia o verbo live a ficar no presente. Então, where do you live? Onde você mora. What does she do? O que ela faz, ok? Where does she live? Onde ela mora. Lembrando que aqui foi o does porque a gente usou o she. É a mesma pergunta, a gente só mudou o sujeito, she. Como a gente mudou o sujeito, a gente também vai mudar o auxiliar para does, ok? Essa aula tá massa, hein? Então, mais uma vez, o double H question vai vir primeiro, depois você vai ter o auxiliar, que vai depender do sujeito, se vai ser do ou se vai ser does. Depois o verbo principal e o complemento. Então, why, tá vendo? O double H question, why é por quê? Why does she, sujeito, study verb English? Complemento. Why does she study English? Porque ela estuda inglês. How does, faltou um S aqui. How does he eat that? Como que ele come aquilo? Como que ele come aquilo? Faltou um S aqui, tá? What do you play? O que você joga? Or o que você toca? Pode ser tocar também. Joga ou toca, depende do contexto. Where do you work? Onde você trabalha? How do you do that? How do you do that? Como que você faz isso? Ok? How do you do that? Agora a gente vai praticar, tá bom? Você trabalha, você estuda espanhol, eles jogam futebol. Eu dei aqui pra vocês o verbo principal de cada frase, tá? Você trabalha, work, é o verbo trabalhar. Você estuda espanhol, é o verbo study, que é o verbo estudar. Jogar é o verbo play, tá? Você tem o verbo principal. Agora, tudo que você vai olhar aqui, ó, é adicionar o verbo principal. Então, você trabalha, vai ser do you work, que é o verbo principal. Você estuda espanhol. Do you study? Como é espanhol em inglês? Spanish. Do you study Spanish? Do you study English? Se for inglês. Do you study Portuguese? Se for português. Eu tô mudando o complemento, tá vendo? Tô fazendo várias perguntas. Do you study French? Do you study Italian? Só mudei o finalzinho e continuo fazendo várias perguntas. Eles jogam futebol? Aqui eu mudei o sujeito. Eles vai ser they. Do they play soccer? Ok? E aqui tem todas as respostas para vocês também, ó. Do they work? Do you work? Do you study Spanish? Do they play soccer? Ok? E é isso. Olha aqui. Se você for botar para ela ou ele, você vai mudar o sujeito e, claro, vai mudar o verbo auxiliar. Então, ela trabalha vai ser does she work. Ele estuda espanhol vai ser does he study Spanish. Ele joga futebol vai ser does he play soccer, ok? É isso, a aula é bem tranquila, espero que vocês tenham curtido essa aula. Se você curtiu, compartilha aí com seus amigos, deixa o like no vídeo pra ajudar na divulgação do canal e do vídeo também. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ok? E me segue lá no Instagram, @MarcelaMallet, e também na minha página no Facebook, se você quer ver mais dicas e você quer interagir comigo diariamente, tá bom? Beijão, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula, e eu espero que vocês tenham curtido aqui essa aula que eu fiz de todo o coração pra vocês. Bye, bye!